Olá, mamãe. Olá, Tudo bom, Camila? tudo bom? E você? Tudo bem, graças a Deus. Hoje a gente vai falar, mamães, de um assunto muito atual, um assunto que tem pairado a cabeça de muitos profissionais. E eu convidei a psicóloga Camila Taide, que ela é psicóloga infantil, né? Na clínica infanto-juvenil. Trabalha também com adulto, né, Mila? Mas ela se especializou bastante nessa clínica infanto-juvenil. Ela é especialista em teoria da clínica, psicanalista pela UFBA, e é minha coleguinha do mestrado. Tá também perdendo os cabelos, que nem eu, no mestrado, em Psicologia e Intervenções em Saúde pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Tudo bom, Camila? Como é que está você? Fale um pouquinho sobre você, sobre essa sua trajetória na psicologia infanto-juvenil. Tudo bem? Queria agradecer o convite de poder falar aqui hoje, falar um pouquinho, como você falou, né, sobre esse assunto tão importante e que hoje em dia se faz ainda mais atual, né? Sim. Então, eu sempre tive interesse pela área clínica, né, e pela saúde. Então, a minha trajetória desde a faculdade foi sempre fazendo estágios, cursos e me profissionalizando na área da saúde, porque a psicologia é ampla, né? Então, tem toda uma parte de organização, de escola, de trânsito, que diverge muito da saúde. Então, meu interesse sempre foi a saúde e a clínica. Primeiro, eu fiz uma especialização em psicologia hospitalar, em São Paulo, lá na USP, e aí em seguida eu fiz a especialização na UFBA em teoria da clínica psicanalítica, né? E criança e adolescente sempre foi um público muito querido para mim, né? Justamente por entender a especificidade desse momento de constituição, de formação, né? A importância aí de intervir nesse momento, de cuidar desses primeiros momentos, né? De vida. Então, sempre foi algo que teve me acompanhando durante a minha formação, e aí o mestrado veio para coroar ainda mais, né, a minha atuação com criança, os meus estudos, e aí a minha pesquisa de mestrado, ela é justamente sobre as telas, né, o uso das telas com crianças, né, então eu tenho uma oportunidade de estudar e de aprender ainda um pouco mais sobre esse público. É por isso, gente, que eu convidei Camila. É o TCC do mestrado dela sobre as telas. Ela tem tido, né, uma vasta experiência, tanto profissional quanto acadêmica também, né, por conta dos artigos e dos estudos que a gente tem pesquisado tanto. E tem tido realmente uma grande preocupação dos profissionais da área sobre o uso excessivo de telas, principalmente agora durante a pandemia. Mas a gente vai falar de uma forma muito geral, tá? Quanto é importante a gente pensar sobre isso, quanto é importante a gente falar sobre isso, porque é um assunto que está hoje em dia crescendo muito, mas muita mãe, muita familiar, muitos pais ainda não sabem muito bem do que se trata, né, Mila? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, para explicasse para nós, mamães, o que exatamente são essas telas, o que a gente pode considerar como tela. A gente considera a tela todo o dispositivo eletrônico digital, né? Então, celular, tablet, computador, televisão. Então, todos eles, né, nós consideramos telas, né? Que é como hoje em dia as crianças, os profissionais da área da saúde, os pesquisadores, os artigos científicos, né? Tratam como dispositivos digitais, equipamentos eletrônicos, mas fala-se muito de telas hoje em dia, né? E aí englobando todos esses recursos. Importante saber, porque às vezes a gente fica achando que é apenas a luz do celular, né, que vai fazer mal, mas a televisão também pode ser enquadrada nesse contexto, não é isso? E isso é interessante, porque quando eu fui entrevistar a minha pesquisa de mestrado, teve entrevista com cuidadores, né? Cuidadores primordiais de crianças. E aí muitos falaram justamente isso: não, não usa celular, não. Não, não usa notebook, não. Não usa tablet, não. Só fica na televisão. Eu falei, não, mas televisão também é. Não, só joga videogame, mas também é, né? É verdade, eu tiro por mim, né? Eu também achava que pelo fato de estar mais longe, pode Isso. ser que alguns aspectos físicos não sejam tão prejudicados quanto a tela muito perto, né? Não sei, a gente vai ainda discutir sobre isso. Porém, as alterações psicológicas e cognitivas
também vem junto, né? E quando é que surgiu, Uhum. Mila, essa preocupação dos profissionais em relação ao uso dessas telas, ao uso excessivo dessas telas pelas crianças? Eu acredito que o advento da internet, né? Acho que o advento da internet foi que deu intensificou esse uso, né? Porque, assim, se a gente parar para pensar, por exemplo, na nossa geração, era o uso de televisão quando tinha um programa educativo na televisão. Então, quando tinha um desenho, e tinha um momento específico do dia, né, que passava, porque a programação tinha novela, jornal, tinha uma série de coisas, né? A Então, gente não tinha acesso, né? A gente só exatamente. Então, assistia na também hora do desenho. Verdade. isso, então também tinha um momento, mas era aquele momento, não era acessível, não era o dia inteiro. E o próprio celular também, né? Porque a partir do momento que você tem o advento da internet e o advento do celular, antigamente também o celular não era para todos, era mais difícil de ter acesso, era aquele tijolão, né, que a gente brinca Não assim, tinha nada, não tinha joguinho nem desenho. era ligar, né? É. Depois, mensagem de texto. Mas aí, quando você vem com internet, com WhatsApp, com vários aplicativos de jogos e de interação social, aí toma uma outra dimensão, né? Aí que a gente vê realmente o uso mais intenso, né? Então, assim, é da geração atual, né? Esse uso, essa preocupação, esse excesso que a gente percebe. Lógico que sim, a televisão sempre existiu, o computador também é um pouco mais antigo do que o celular, do que a internet, sim, mas, sem sombra de dúvidas, a geração atual que tem aí, tanto por um lado, o acesso fácil a celular, à internet, como também, hoje em dia, a dinâmica de trabalho da família, né? Se a gente parar para pensar também, antigamente, a gente tinha a mãe, que nem sempre trabalhava, ou tinha a avó, uma tia, que as crianças ficavam em casa, né? Que tinha, Interagindo, né? né? Até funcionária doméstica era mais comum antigamente também, né? E aí, com o advento hoje em dia, né, das mães, a grande maioria trabalham fora de casa, né? E os pais. Então, até as avós, hoje em dia, a expectativa de vida mudou, então tem muitas avós ainda trabalhando, estudando, né? Os avós também. Então, a própria aposentadoria, que hoje em dia também está postergada. Então, a gente tem aí não só esse acesso à internet, ao celular, mas também essa conjuntura social e econômica que mudou, né? Das famílias ocupadas e com múltiplas tarefas, né? Então, aí, muitas vezes se recorre ao celular, à internet, ao jogo, né? Como uma forma realmente que a gente fala assim, babá eletrônica, né? Alguns teóricos falam dessa forma, né? Chupeta eletrônica, né? Então, assim, ao invés de a gente ter ali um cuidador com aquela criança, a gente deixa na frente do celular, na frente do computador, né, na frente da televisão e se ocupa, passa o dia, passa o turno, né? Então, a gente tem isso daí, todo esse contexto, né, que mudou. Verdade. E é uma forma mesmo da gente dar um pouquinho de sossego, vamos dizer assim, porque a gente vai nos restaurantes, nos bares, as crianças ficam quietinhas, mas ficam quietinhas porque estão assistindo o videozinho, né, o YouTube, ou estão fazendo os jogos. E eu já a gente falar, eu prefiro acabar com a minha internet do que ter que ficar correndo atrás dessa criança o restaurante inteiro. Eu prefiro deixar ele no celular do que ficar atrás dele, eu não consigo conversar, eu não consigo, né, eu não consigo comer. Infelizmente, a gente sabe que a sobrecarga materna é grande, mas também, né, deixar o tempo inteiro pode trazer algumas situações que não são bem desejadas, né? Existem alguns tipos de doenças, de déficits que já são hoje em dia correlacionados com esse excesso de tela, Camila? Tem sim. E você falando, né, desse exemplo aí de restaurante, recentemente eu passei por uma experiência interessante. Eu fui num hotel fazenda com minha filha e meu marido, e aí, como era um hotel fazenda um pouco distante da cidade, então normalmente as refeições as famílias faziam no próprio local, né, do hotel. Sim, sim. E aí, por causa da pandemia, as mesas eram muito afastadas uma das outras e tudo, mas era o mesmo espaço, né? E aí, tanto na hora do café, do almoço e do jantar, que tinha uma variação, mas as pessoas faziam mais ou menos no mesmo intervalo de horário. Minha filha olhava para os lados, minha filha está com 3 anos e 9 meses, né?
ela olhava assim para os lados, ela dizia, mãe, por que todo mundo pode e eu não posso o celular? E as crianças, assim, 98% das crianças, desde bebês, que tinham meses, até de 10, 11, 12 anos, né? E assim, eram todos os dias isso. E ela, mãe, olha, aquele menininho ali tá no celular. Mãe, Oh, aquela meu menina, Deus. olha. Mãe, aquele bebê tem celular, mãe, por que eu não posso, né? Então, Difícil. hoje em dia é algo muito comum, né? Faz parte dessa geração, é algo que realmente está presente na vida deles e que realmente imaginar muitas vezes a infância sem é um pouquinho complicado e difícil, né? Tá difícil, mas assim, muita gente também não sabe, né, dos perigos. Quais são Exatamente, os perigos que podem estar exatamente. correlacionados com esse excesso? O que a gente vê muito assim na clínica, o que eu vejo é assim, é melhor estar no celular do que estar brincando com quem eu não conheço, não sei a índole, não sei o comportamento, e agora como tem a pandemia, né? Aí eu não sei os cuidados que meu vizinho toma, e não sei os cuidados que a família do lado toma. Então é muito melhor estar mais seguro, estar mais protegido. Então as pessoas acabam tendo um pouco isso, né? Hoje em dia a gente tem o advento da violência, né? A violência urbana, infelizmente, é um dado de realidade, né? E as pessoas acabam mais reclusas realmente, cada um na sua casa, né? Com menos interação. Então, as pessoas realmente acabam achando que os filhos estão mais seguros, mais protegidos, né? Se estiverem dentro de casa. Só que o estar dentro de casa, muitas vezes, é no celular, na televisão, no computador, e exatamente isso. De fato, os perigos, né? Enfim, o que pode estar aí, o que pode vir, né, desse uso em excesso, muita gente desconhece realmente, né? E aí, tanto na literatura identifiquei isso, quanto até na própria pesquisa do mestrado, o quanto até em alguns momentos a gente vê um diagnóstico próximo ao autismo, sendo que na verdade não é. São características de um uso excessivo das telas, né? Tanto é que a gente usa hoje em dia a nomenclatura intoxicação eletrônica, né? Pensando realmente no excesso, pensando realmente nos prejuízos que se tem disso, né? Que tipo de prejuízos a gente tem? Desde a parte física até a parte neurológica, até a parte comportamental, realmente, né? Então, se você for para a parte física, tem alterações de visão que a gente pode identificar. Se a gente for para a parte neurológica, tem muitos neurocientistas, neuropediatras pesquisando e falando. Alguns falam de um QI diminuído, alguns falam de lesões cerebrais, né? Na parte comportamental, já foi comprovado alteração de sono, alteração de apetite, né? Alteração de comportamento, quanto ficam mais irritadiços, mais agressivos, mais inquietos, mais agitados, né? E uma outra coisa que a gente percebe também, aí um pouco mais da parte comportamental e emocional, o retraimento da interação. Então, ficam mais silenciosos, interagem menos, falam menos, né? Então, realmente, os impactos são desde algo mais neurológico, físico, até comportamental e psicológico, né? Então, em algumas crianças pequenas, a gente tem visto na literatura e clinicamente o quanto que muitas vezes se pensa em casos de autismo, comportamentos autísticos, até porque como o autismo não é um espectro, né, que ele acaba abarcando uma diversidade de comportamentos e de realidades, então muitas vezes acaba se enquadrando nesse espectro do que realmente pensar como é a realidade dessa criança, como é o dia a dia dessa criança, o que ela está fazendo, como é que ela está se ocupando, será que tem alguma coisa que pode estar aí provocando essas alterações de comportamento, né? E aí, quando a gente vai realmente adentrar e pesquisar a rotina, a realidade dessa criança e dessa família, a gente vê que é a exposição excessiva, realmente. Super interessante isso que você falou aí. E aí a gente vai fazendo
uma recapitulação de algumas frases, algumas falas que a gente já ouviu, né? Porque quando a gente tem filho, a gente acaba conversando mais. Eu trabalho com mulheres todos os dias da minha vida, eu escuto muita coisa. E aí você vai recapitulando. E exatamente uma coisa que você falou aí, que eu já percebi com a minha filha, que eu achei que era coisa da minha cabeça, mas agora acabei de identificar que não é. Quando eu tenho que trabalhar mais, ou quando minha mãe tem alguma coisa para fazer, quando a moça não fica muito tempo com ela, ela fica muito na televisão ou no tablet, quando eu chego à noite, ela tá super nervosa, ela me responde mal, coisa que ela não faz frequentemente. Ela grita, ela fica arredia, ela fica nervosa. E eu comecei a fazer essa associação a partir do seu trabalho, que eu assisti sua apresentação. E Sim. aí eu falei, gente, realmente tem isso, porque muita gente, quando eu falo, né, eu sempre falo isso para minhas pacientes, agora, principalmente depois do mestrado, eu tenho tentado passar o máximo de informação que eu tenho tido no mestrado, porque essa informação não chega na gente, isso é fato, Sim. eu tenho isso como experiência mesmo, essa informação não chega, só chegou até mim por conta do mestrado. E aí eu já ouvi algumas falando, não, mas não tem perigo não, porque alguns vídeos são bloqueados. Porque elas acham que o perigo é as crianças acessarem algum vídeo que não deveria, ou terem acesso a algum conteúdo, sei lá, Sim. pornográfico, violento, que a gente não gostaria. Mas esse fato de que as telas influenciam no cognitivo da criança pelo fato de ser uma tela, não pelo fato do que ela está assistindo, né? E aí eu li uma reportagem realmente falando já que já existem alguns estudos confirmando a perda e a morte de neurônios, né, por conta desse excesso de telas. Imagine um bebê que está em formação ser exposto de uma forma excessiva e aqueles neurônios que estão começando a fazer as sinapses, né, a fazer o amadurecimento, sofrerem essa lesão, porque a tela tem o poder de fazer essa lesão neuronal. Não é isso? Porque, veja, se a gente parar para pensar na criança, seja ela bebê ou criança pequena, de frente à tela e ela diante um brinquedo ou a um cuidador. A criança diante de um brinquedo ou diante de um cuidador, existe um papel ativo que ela precisa estar ali exercendo, né? Seja de manipular aquele brinquedo, de ver o som que vai fazer, de ver o barulho que vai fazer, se encaixa, se desmonta, se faz barulho, se é macio, se é fofo, se é áspero, né? E na interação com o outro, o cuidador tem uma reação, a criança tem outro, né? Então, ali você tem ali um momento de ser passivo, um momento de ser ativo, você tem uma troca, você tem o inesperado, você é surpreendido, uma atitude da pessoa ele leva a ter um outro comportamento, é totalmente diferente da tela, porque na tela você fica ali de forma passiva, absorvendo aquela enxurrada de informações, seja pela superexcitação visual, auditiva, né? Então, assim, a velocidade das coisas é muito rápida, né? E principalmente se a gente parar para pensar no tablet e no celular. Por quê? Num clique, muda, né? Não tem uma coisa assim de ter a programação, ter o intervalo, ter a programação. Não. Em minutos é possível ter acesso a uma série de coisas diferentes. E na mesma hora que está na propaganda, tá passando e está a propaganda. Ela já sabe pular o anúncio. Pois é, né? Então, assim, ali existe uma superexcitação, né, para a criança, para o bebê, né? E uma relação, uma posição muito passiva, né, diante aquele conteúdo, diante aquela interação. Então, assim, quando a gente pensa realmente em bebês, em crianças pequenas, o prejuízo é, assim, assustador, né? No quanto que realmente crianças são diagnosticadas enquanto autistas, o quanto a gente vê o prejuízo na linguagem, na aquisição e no desenvolvimento da linguagem, né? Na aquisição e no desenvolvimento da interação social, né? Da comunicação. Então, realmente, de habilidades, não habilidades motoras, né? Mas de habilidades realmente cognitivas, sensoriais, perceptivas, né? Então, realmente, tem prejudicado bastante as crianças, mas e engraçado até que alguns pais acham até que é educativo. Não, mas não, mas ensina, não são as cores, são os números, está aprendendo, né? E o quanto a gente vê, por exemplo, crianças que acabam reproduzindo falas,
ou fragmentos do que viram, sem, na verdade, compreender de fato o que é aquilo, né? Então, assim, de tanto que foram ali expostas, aquela musiquinha, aquela letrinha, né? Ou aquele o quanto que acabam, muitas vezes, reproduzindo, mas não é compreendido aquilo que está sendo falado, É o né? decorar, né? Entre aspas. Ele repete a musiquinha porque ele decorou de tanto que escutou, mas nem sabe do que está se tratando, né? Porque E assim, até a e capacidade quando você cognitiva está reduzida também. exatamente. E quando você fala, tem o olhar, tem o toque, né? Tem toda essa relação que precisa acontecer, enquanto na tela não. Então, muitas vezes as crianças ficam com o olhar perdido, né? Sem interagir, sem trocar. E aí, o que muito realmente acaba aparecendo com o autismo, né? Então, por isso, muitas vezes, dessa confusão, né? E eu como falei na época com você até, né, do seu trabalho, uma paciente específica, ela comentou comigo uma vez que não tinha nem pandemia ainda, mas eu percebi no filho dela esse sinal de intoxicação Uhum. quando ela me disse, Renata, eu tenho uma casa na praia, na beira da praia, e eu tive que contratar uma babá para o meu filho de 2 anos. E a babá, para o final de semana, porque aqui ela tinha uma babá, mas quando ela ia para a praia, ela não levava a babá, ficava ela, o marido e o filho, porque ela dava conta, um filho, ela ficava tranquila. Mas ela disse Sim. para mim que ela teve que contratar uma babá, porque o menino não gostava de ir para a praia, porque queria ficar no celular. E aí ela teve que contratar uma babá, Uhum. sabe? E eu fiquei pensando, nossa, você teve que contratar uma babá, porque seu filho não quer ir para a praia, quer ficar em casa para ficar na televisão. E ela não quer abrir mão de ir para a praia, né? Sim. E não quer também convencer o filho de 2 anos a ir para a praia, não quer Sim. conversar, não sei também como é essa relação. E o menino não falava quase nada, ela estava procurando um psiquiatra, porque achava que tinha que ser medicado, algumas pessoas já tinham Uhum. comentado, ela estava muito chateada, às vezes existe também um preconceito, né? Isso Sim. de reconhecer, uma culpa também, às vezes, de reconhecer essa intoxicação, ou também a Uhum. ignorância, entre aspas, a falta de informação sobre isso. Uhum. E aí eu conversei e tal, mas eu, como não psicóloga e como, né, fiquei assim, meu Deus, como é que eu vou falar isso para ela? Gente, o filho dela tá. Ele não pode uma criança de 2 anos querer ficar em casa e você ser obrigada a contratar uma pessoa para ficar com essa criança. Não é Uhum. assim, né? Mas a gente tem que ter todo um jeitinho para falar. E aí eu não sei, ela terminou o tratamento comigo, eu não sei se entrou por um ouvido e saiu pelo outro, mas assim, eu tentei Sim. fazer a minha parte, né? Esse preconceito realmente existe bastante, é difícil, né? Como é que a gente dá uma dica aí para a gente? Como é que a gente pode lidar? Os pais, os cuidadores podem lidar com isso? E como é que a gente pode tentar disseminar mais essa informação Uhum. mesmo, para que chegue a maior número de pessoas possível, porque é muito importante, né? As Uhum. pessoas saberem sobre isso. Eu costumo dizer que eu acho que isso deveria ser um dado de puericultura, sabe? Que Hum, deveriam, do mesmo jeito que eles orientam, tem os marcadores de desenvolvimento físico, né? A fala, o engatinhar, enfim, a alimentação, vacina. Do mesmo jeito, deveria ter esse tipo de orientação, né? verdade. Eu percebo que ele não tem, ou quando há, é simplesmente que não use. Mas o porquê? O que é que tem por Verdade. trás disso, né? Quais são os reais prejuízos? Tem prejuízo? O que é que pode ter de negativo, né? Ou se vai usar, como vai usar? Teria um modo que seria possível esse uso, né? Então, eu acho assim que é realmente pensar que a Constituição, né? Ela não se dá só em ordem fisiológica, se dá em ordem psíquica, né? E para que a gente tenha um sujeito que venha a advir, né, dessa condição de bebê, de dependente, a gente precisa pensar que não é só suprir as necessidades fisiológicas, né, mas é pensar também da dimensão do psíquico, o que é preciso fazer para dar conta, né, desse desenvolvimento, desse sujeito, né? Então, eu acho que, assim, isso é uma coisa que eu acho que realmente falta, né, nas orientações realmente de saúde como um todo. A gente tem na psicologia os IR e não entra, né? Então, assim, foi desenvolvido esse indicador realmente para se pensar em acompanhar e avaliar realmente os riscos psíquicos, né? Mas o quanto realmente a preponderância dos cuidados e da preocupação, ela realmente acaba sendo mais
física mesmo, né? E o quanto isso fica realmente em segundo plano. E aí tem pessoas que, ou por serem da área de saúde, ou por terem algum conhecimento, ou lerem, ou serem da área da pedagogia, acabam tendo conhecimento e se informando. Mas tem as outras pessoas, que é a grande maioria das pessoas que não tem esse conhecimento, né? Que não tem esse tipo de informação, esse tipo de acesso. Então, eu acho que realmente é a gente pensar que ali vai precisar adivinhar um sujeito, não só porque vai andar, falar, comer, tomar as vacinas, desfraldar, mas também em termos psíquicos, de sujeito, né? De subjetividade, né? Então, acho que a primeira coisa é pensar o quanto que essa orientação deveria ser, assim, início, né? Assim, do mesmo jeito que se acompanha fisiologicamente, também ter algum tipo de orientação, né? E é justamente por achar que essa informação merece, de alguma forma, ser mais difundida e ser mais acessível, que o meu produto do mestrado vem justamente aí. A ideia, né, é fazer um livro de história, né? Para quê? Para tentar falar da forma mais lúdica e simples possível para mães, pais, avós, profissionais da saúde como um todo e da educação que lidam com crianças e com as próprias crianças, né? Para tentar falar um pouco desse assunto de uma forma mais tranquila possível. Tem até um livro que me inspirou e me inspira muito, e aí fica a dica para quem tiver interesse. O nome é A Menina da Cabeça Quadrada, Já ia né? falar dele, é. E é Júlia assim leu super na escola interessante. e ela ficou Oi? super. Foi daí desse livro que eu li a reportagem dos neurônios, porque ela ficou, Sim, mamãe, é verdade? Ou é só uma lenda? Aí ela perguntou à professora. A professora disse que era isso. uma lenda, mas eu disse que era verdade. E aí ela ficou nesse impasse, ela, mamãe, é uma lenda ou é verdade? Porque ela pergunta, na aula ela perguntou. Sim, Mas a professora me disse que era só uma lenda. Aí eu procurei um artigo que falasse, eu falei, olha, não é que ela ficou quadrada, é que ela ficou sim. vazia, sem neurônio, sem as células que faz a gente pensar. E eu fui começando, mas do ano passado, de 2 anos, de um ano e pouco para cá, gente, Júlia teve Sim, acesso muito cedo. Eu sei que eu poderia ter evitado mais, mas eu sei hoje. Porque quando a gente vai no médico, por exemplo, ele fala, ó, é VIT, tal. Mas como eu te falei, às vezes a gente só pensa que é por conta do perigo do acesso a informações que não deveriam ter acesso. E aí você sim. baixa o YouTube Kids, você acha que você está livre, né? É. E aí, não, os vídeos no YouTube Kids só passa vídeo para criança. Eu, ufa, tá, baixa o YouTube Kids e dá o tablet para a criança passar o dia inteiro assistindo YouTube Kids. Mas não é bem Uhum. assim, né? E por Ou isso Netflix, né? Não tem intervalo, não tem comercial, é tudo exatamente. selecionado. Os pais, quando eu converso, tento abordar esse assunto no consultório, né? Sobre a necessidade de rever realmente, né? O uso, no sentido da quantidade e da qualidade do que é da exposição. Eles falam, não, chegam todos cheios de argumentos. Não, Camila, mas prolo, tem o acesso, tem o modo família, não acessa qualquer coisa, né? Então, assim, todo mundo é cheio de argumento, que está super vigiando e que sabem de tudo, né? Que a criança está acessando, né? Então tá tranquilo. Achando. Exatamente. A Sociedade Brasileira de Pediatria chega a sugerir para a gente uma dieta midiática, uma educação midiática, né? Que é justamente pensar assim, do uso que está sendo feito, o que é que está sendo visto. Então, assim, não dá para tirar. Mas, assim, vamos pensar em que momento é mais adequado. Então, por exemplo, à noite não é o momento indicado, né? Porque à noite é o momento de aquietar, de dormir, de parar, de Tem desacelerar. menos estímulo, né? Exatamente. E a televisão e as telas fazem justamente o contrário. Então, por exemplo, não usar à noite, né? Então, assim, dentro da realidade de cada família, pensar realmente, né, na qualidade e na quantidade do que está sendo usado. Fala-se muito também sobre a importância da mediação no uso. Então, é você ter um adulto ali mediando esse uso, né? Para que possa interpretar alguma situação, explicar à criança, para que ela simplesmente. Que às vezes a criança acha engraçado e aí ela acaba reproduzindo, né? Falando sem necessariamente compreender. Então, a importância realmente de uma mediação, desse uso, né? De realmente estar ali filtrando o que está sendo visto, né? E isso a criança não tem como saber, né? Ter essa noção do perigo, Sim, sim. né?
E assim, o tempo passa muito rápido diante da tela, né? Muitas vezes, quando eu pergunto, né, tanto na pesquisa de mestrado quanto no consultório, quando eu pergunto, mas usa quanto tempo? Ninguém para medir, para quantificar, né? Porque, assim, passa tão rápido ali, é tão envolvente, né? Tem tanta coisa sedutora e atraente ali, que acaba realmente passando muito tempo, né? E as pessoas não se dão conta. E às vezes também os pais estão fazendo alguma coisa e dá esse acesso para a criança exatamente para eles poderem fazer alguma coisa de trabalho, com uma sobrecarga, nossa, hoje em dia é muito grande. A gente está fazendo nosso trabalho, a criança está assistindo, a gente não tem muito essa noção, né? O que a gente percebe hoje em dia, e a gente chama assim de sociedade do cansaço, né? O quanto realmente os pais se encontram com multitarefas, né? Super atarefados, e acabam realmente fazendo das telas, fazendo dos eletrônicos uma forma de terceirizar os cuidados, né? Então, a gente tem aí alguns estudos falando justamente disso, né? O quanto que, ou por um lado, para poder trabalhar, ou para poder fazer uma atividade de casa, ou também, em alguns momentos, para poder descansar, para poder parar, né? Para poder, enfim, ficar um pouco quieto, ficar um pouco tranquilo, né? Então, a gente vê aí essas duas vertentes, assim, muito presentes, né? No dia a dia das famílias. E existe um tempo, você falou da Sociedade, né, Brasileira de Pediatria, eles estipularam algum tempo que a gente pode estar expondo sem tantos riscos, sem os riscos, né, das lesões neuronais, desse espectro que fala, espectro autista, ser, né, a gente pode falar desencadeado ou associado a essas telas? Associado, né? Comportamentos autísticos, né? Associados. Existe? Existe tanto a Sociedade Brasileira de Pediatria quanto a Sociedade Americana de Pediatria, elas sinalizam o quê? Que de 0 a 2 anos não exista contato com as telas, né? Nem aqueles videozinhos, nem musiquinha, nem um pouquinho, né? Então, assim, o que se orienta e o que se indica é de 0 a 2, sem contato, né? De 2 a 5, no máximo 1 hora. E 1 hora considerando tudo. Então, assim, se jogou, se assistiu, se foi na televisão, se foi no celular, não importa. Tela como um todo, até 1 hora, né? E eles colocam a importância da mediação, quer dizer, de um adulto acompanhando, monitorando e mediando esse uso. A partir de 5 anos, 6 anos, até 11, se eu não me engano, fala-se até 2 horas por dia, né? Né? Também considerando 2 horas tudo, não é 2 horas só de celular, 2 horas só de televisão, 2 horas de cada. né? Do dia, né? Que sejam até 2 horas, né? E também coloca a importância da mediação, do uso mediado por um adulto cuidador, né? Que esteja naquele momento, naquele dia, enfim, com a criança, né? Então, existe sim essas orientações, justamente pensando o quanto é prejudicial, né? Por mais que possa parecer nocivo, até didático, até educativo, como alguns pensam, né? Por ter inglês, por ter espanhol, por ter cores, enfim. Mas realmente o quanto que é uma exposição excessiva, é uma estimulação excessiva, né? Em termos sensoriais, visuais, auditivos, neurológicos, né? Para esse ser que está aí se desenvolvendo, né? Em formação. Mas e agora, nessa pandemia, onde as crianças ficam em casa? Agora até que a gente está tendo, né, algumas creches, alguns espaços infantis estão abrindo, Sim, vários restaurantes estão começando a abrir, mas sim. só para assistir a aula online, a criança já tem ficado no mínimo 2 horas. Júlia, por exemplo, ela fica no mínimo 2 horas e meia por dia, né? Tem dia que são 3 horas e meia na tela assistindo a aula. E aí a gente tem alguma coisa que a gente possa fazer? O que que a gente pode fazer para tentar minimizar esses prejuízos? Uhum. O que você tem feito aí com a Alice? Dá uma dica Isso, aí profissional para a gente. isso foi até, num primeiro momento, o questionamento das escolas, né? Muitas realmente reduziram a carga horária da aula, né? Algumas famílias incomodadas, não, eu paguei por tantas horas, eu pago pelo ensino, eu paguei pelo estudo, né? Então, houve aí essa discussão, saúde, educação, o quanto que muitas escolas realmente
Algumas tiveram uma carga horária integral, mas muitas tiveram esse cuidado, tiveram essa preocupação de realmente reduzir, né? Entender que tem horas que a gente precisa recuar para ganhar, né? Então, eu percebi o cuidado de muitas instituições nesse sentido, de reduzir a carga horária, né? Disposição da criança, fazer intercalado, não fazer os 5 dias da semana, não fazer a manhã toda, dar um intervalo, né? Então, tudo isso são estratégias. E uma outra, agora assim, é diferente, né? Por mais que esteja exposta à tela, e a gente tem a luminosidade, a gente tem a tela em si, mas é diferente, porque quando se está assistindo ou jogando, é na dimensão da fantasia, é na dimensão do que não é real. E existe uma posição de passividade. No jogar, não, mas no assistir, sim, né? E já a aula é diferente, porque é algo interativo, né? Então, assim, por mais que exista a tela, mas a criança está ali precisando entender, precisando escrever, precisando copiar, perguntar, falar, né? Então, assim, então entenda que não é a tela pela tela, né? Então, assim, também o uso dessa tela muda muito. Acalma mais o coração da mãe, né? O uso dessa tela tá diferente, porque ali você tem, de fato, uma troca, um olhar endereçado, uma fala endereçada, né? Tem um propósito nisso daí. Então, é diferente, né? Mas, assim, tendo em vista que as crianças precisam estar sentadas, paradas muito tempo diante da tela, o que a gente precisa parar e pensar? Lógico que tem a realidade de cada família, né? De trabalho, de possibilidade de rede de apoio, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Por isso que quando eu debato esse assunto no consultório, as mães me perguntam logo, mas você tem filho? Você tem filha? Tipo assim, você tá vindo muito teórica, tipo, muito Na verdade, né? realidade, na prática, não funciona tanto assim. Né? Vai Então, mas tentar, o mínimo que a gente conseguir fazer. Eu sou sempre assim, a favor do que você conseguir. exatamente. E assim, a partir do momento que você está advertido do que precisa ser feito, do que não deve ser feito, né? Você se colocar naquela intenção, né? Então, assim, a partir do que for possível, fazer atividades que sejam ao ar livre, fazer atividades interagindo. Então, desde molhar uma grama no jardim, lavar um carro, né? Andar de bicicleta na rua, no condomínio, andar de patinete, enfim, caminhar, né? Então, assim, tentar ao máximo fazer coisas que sejam fora das telas quando não estiver na aula, né? Quando for possível estar em família, quando for possível ter alguém que cuide, então vamos preferir, ao invés de estar assistindo, ao invés de estar, né, interagindo, enfim, se ocupando pelas redes sociais, pelas telas, pensar em realmente explorar a relação com o outro, explorar os ambientes, né? Tentar Hoje conversar um pouquinho, né? exatamente. Então, assim, quando você fala assim, mas os pais precisam colocar para poder trabalhar, os pais precisam colocar para poder. E aí, o quanto também, que a minha pesquisa justamente viu, o quanto que muitas vezes, hoje em dia, o adulto normaliza muito o uso, ele também acaba usando muito, e acaba naturalizando o uso da criança, Verdade. né? Então, por Ela exemplo, fala, você fica no celular e eu não posso. exatamente. Então, imagine, nós mães, pais, que somos referências para a criança, temos esse objeto o tempo todo na palma das mãos. Então, interessantíssimo, né? Esse daí. Então, eu também quero para mim, né? Então, Sim. então, assim, acho que a gente precisa também pensar no nosso uso, a gente também precisa pensar, né, naquilo, como a gente está ocupando o nosso momento de lazer, né, o nosso momento livre. Vou dar um exemplo, por exemplo, desse hotel fazenda que eu fui, né? Quais foram os recursos que a gente fez na hora da refeição. Então, teve um dia que a gente levou. Ela tem um livro que é de colorir. Então, a gente levava o livro de colorir, e aí eu colori um pedaço, o pai coloria um pedaço, ela também, tentando envolver, né? É porque demanda um pouquinho de tempo para pensar. Dedicação, É um sim. pouquinho de dedicação. É É sair da você zona de pegar, conforto, né? exatamente. É você pegar um joguinho que seja simples para poder levar. Ela tem um de várias peças que eu comprei, que é de até uma colega nossa do mestrado, Jamila, ela tem uma loja, e aí ela tem muitos Sim, brinquedos educativos. Então, são coisinhas pequenas, eu boto na mochilinha dela, eu boto o livrinho de pintar, eu boto esse joguinho que a gente vai ajudando, cada um vai colocando uma peça, e quem derrubar tudo perde. Mas demanda um sim, pouco mais de tempo, porque a gente já tem aquela coisa, aquela
uma correria, vai almoçar. Bora, todo mundo se arruma correndo, então eu tenho que parar, eu tenho que ver a mochila dela, eu tenho que botar 2, 3 joguinhos para ela jogar, né? Então, realmente, é um pouquinho mais de dedicação da nossa Levava as Barbies, né? E aí eu era um personagem, ela era outro, o pai era um. E teve um dia que a gente não tinha levado nada. Sabe uma coisa simples que a gente fez? Duas coisas simples que a gente fez. Um foi pedir uma caneta ao garçom e a gente brincou de jogo da velha, pegou o guardanapo e ficou brincando de jogo da velha. E o outro, a gente pegou palito de dente, quebrou e ficou brincando de botou pedaços na mão e ficou adivinhar quantos tem aqui, vamos quantos tem aqui. Será que eu botei? Será que o papai botou? Foram coisas que a gente fez, né, para tentar envolvê-la. Muito simples, mas falta essa orientação mesmo e falta um pouquinho de dedicação para poder tentar minimizar. Claro, pode ser que você fique lá 2, 3 horas no restaurante, pode chegar aquele momento que vai, mas é o mínimo possível. Exatamente. Tentar outros recursos, outras estratégias antes, né? E pensar que não é só aquilo. O que é que eu posso levar? O que é que eu posso me preparar? O que é que eu posso ter de recurso, de apoio, né? Para, enfim, se somar, me ajudar nesse momento, né? No caminho mesmo que a gente foi, que foi como foi em outra cidade, e aí a gente foi vendo os animais que tinham. Então, vamos ver primeiro quem vê o boi. Vamos ver primeiro pássaro, né? Para ir se ocupando. Aí daqui a pouco, vai ver o pinho vermelho primeiro. Olá, vai ser eu. E ficamos, a criança né? gosta desses desafios, né? Elas gostam dessas coisas. Exatamente. Aí depois foi e aí peguei personagens que ela gosta e falei assim, ó, eu vou fazer uma música com a Patrulha Canina. Você vai fazer uma música com quem? Ela com as Barbies. Aí o pai, eu vou fazer com os Speed Max. E aí fomos criando música e realmente a gente sair vamos dizer assim, do automático, do que está pronto e ir para. A palavra é exatamente essa aí. É o automático. Não tem nada para fazer. Toma. Exatamente. Então, a gente ir para a coisa do manual mesmo, do artesanal, sabe? Do criar, do lúdico, da brincadeira, sabe? Às vezes o mais simples pode envolver tanto, pode entreter tanto, né? E que a gente, às vezes, acha que precisa de alguma coisa. Tem um pouco isso também, né? O quanto que a gente está sempre querendo ocupar, né? As faltas. A gente não permite um pouco, né? Que a criança... Porque é na falta que vem a necessidade de criar, é na falta que vem a necessidade do lúdico, né? A criança também, a gente acha que a criança tem que estar o tempo todo acompanhada, o tempo todo ocupada. Ela pode também brincar só, ela também pode ficar um pouco ali, não sem ter o que fazer, para ela ir criar, para ela ir inventar, né? O faz de conta, que é tão importante, né? Psiquicamente para a criança, né? Então, eu acho que realmente, assim, lógico que uma realidade não vale para todos, é realmente pensar no caso a caso, né? Eu acho que a rede de apoio também é algo muito importante, né? Não necessariamente de um profissional que a gente possa contar de ter em casa, de uma creche, porque às vezes não é a realidade de todo mundo, né? Tem gente que tem a possibilidade de colocar no balé, de colocar na natação, né? De colocar na música, né? E até online eu vi em algumas realidades, né? De um professor de natação que vinha em casa só para dar a criança, ou aula online de música, aula online de inglês. Então, nem todo mundo tem essa possibilidade, né? Mas, assim, entender de que forma a tia, a irmã, a avó, o avô, a madrinha, o padrinho também podem aí, né? Entrar nessa corrente, né, em prol de ajudar os pais, ajudar a criança, né? Eu acredito muito na importância realmente da rede de apoio, né? Isso, e é o tema do meu TCC, né, do mestrado, é a importância dessa rede de apoio na maternidade, e também é por isso que eu tenho esse canal, é para poder ser também uma rede de apoio, a tentar disseminar o máximo de informações que são importantes, que vão ajudar o nosso maternar a ser um pouco mais leve, né, ser um pouco mais informativo, porque eu repito, essa informação só chegou a mim há pouco tempo. E minha filha já vai fazer 7 anos. Então, com o canal, eu quero realmente disseminar, eu quero ser essa rede de apoio. Eu quero também, Mila, que você dê algumas dicas para a gente, para poder os pais identificarem, né, a necessidade da procura no profissional que você falou aí, né? Nem sempre é necessário, mas existem dicas, existem sinais que a criança pode estar dando para a gente, para que os pais identifiquem essa necessidade do profissional, né? Que procure realmente uma ajuda, ou, né, todas as crianças vão precisar de ajuda. Como é que vocês fazem, vocês psicólogos fazem esse link aí com os pais?
Uhum. Eu acho que, assim, normalmente, quem primeiro identifica são os pais, são os profissionais da área de educação, né? Sim, E os profissionais da saúde, pediatra, professores, que estão ali mais próximo no dia a dia com a criança. Porque, assim, lógico que cada um tem o seu tempo, lógico que cada um tem o seu ritmo, né? O desenvolvimento, ele nunca vai ser igual para todos, né? A gente há que entender as especificidades que cada um tem. Uns são mais aptos em termos motores, outros em termos de comunicação, uns são mais falantes, outros são mais tímidos, né? Então, assim, uns vão gostar mais do público, dos colegas, uns vão preferir ficar mais sozinhos, né? Então, assim, a gente não precisa querer que todo mundo seja igual e que todo mundo seja super comunicativo, né? E super falante, não é isso. Mas, assim, eu acho que é ter realmente a sensibilidade do olhar, né? De entender, tá demorando demais de falar, né? Não tá interagindo tanto com o olhar, não tá trocando tanto, não responde tanto quando é chamado, né? Quando é solicitado. Então, assim, isso são sinais para a gente ligar o alerta, né? E pensar, deixa eu tentar fazer alguma coisa diferente, deixa eu tentar mudar os estímulos, né? Deixa eu tentar mudar o contexto. Tem uma alteração de sono muito significativa, né? Tem uma alteração de alimentar, de apetite, de restrição, né? Alimentar muito grande, isso também é um sinal, né? Então, assim, tanto na parte social, quanto na parte de comunicação, quanto sono e alimento, né? Se a gente parar, se ver que está fugindo muito da regra, do padrão, e até a gente acessa as nossas experiências, né? Então, assim, um irmão mais velho que teve, sim. né? O filho de uma amiga, Viu né? Um primo. isso, né? Outras crianças que a gente acompanhou, né? E que a gente tem notícias e sabe um pouco como é que funciona, né? E aí também entra um pouco aí o questionamento que muito se vai para o Google, né? Querer, enfim, É, saber, né? sem E dúvida. eu sempre brinco muito assim, falando, agora comparando a questão do Covid, né? O mesmo sinal, os mesmos sintomas, não pode ser gripe, não pode ser resfriado e não pode ser Covid? Então, assim, não adianta a gente querer ir para o Google, né? Não adianta a gente querer achar respostas prontas. Não vão ter. É a gente realmente ter essa sensibilidade de perceber a nossa criança, né? De perceber o nosso filho. Uma avó, muitas vezes, tem um olhar atento, porque já criou outras crianças, né? Já teve experiências. E aí, não, tá muito quieto, tá muito calado, tá demorando muito de responder, né? Não, esse sono tá abusado demais para dormir, acorda demais de noite, né? Já estava na hora de dormir uma noite inteira. Então, isso são tudo sinais para a gente ir, né? E tem E que ser assim, falado, na verdade, né? Porque às vezes você só vai lá para tirar a dúvida, não. Vamos ajustar alguma coisa que isso vai exato. tentar se resolver. Ou não, realmente já está passando do limite, já precisa de alguma intervenção, né, profissional, mas E aí tem casos que a gente vê que vai para fono para tentar fazer uma estimulação na área da comunicação, ou às vezes uma simples orientação aos pais. A gente também vê o quanto que isso faz, isso surte efeitos e mudanças. Alguns vão ao pediatra, e o pediatra também sugere algumas mudanças na dinâmica familiar. Alguns vão direto para o psicólogo. Normalmente o que a gente vê é mais o pediatra e o psicólogo, né? E aí daí pensar terapia ocupacional às vezes, e fono, enfim, né? Mas eu acho que assim, a escola indica muito, a escola também tem muitas vezes esse olhar atento, né? Para o desenvolvimento daquela criança. E a avaliação não leva necessariamente a um acompanhamento, né? Muitas vezes é o fato de orientar, é o fato de propor algumas mudanças, e isso a gente já tem intervenções e mudanças na criança, né? Não necessariamente a criança vai precisar ir, vai precisar ficar por muito tempo em acompanhamento, né? E realmente, eu acho que se descolar um pouquinho do preconceito, né? Do sim. estigma que ainda tem, né? Que psicólogo é para doido, que psicólogo é para maluco. Chegou ao ponto de precisar de psicólogo, né? Não, não é para Se tanto. fosse a última alternativa, nada deu certo, vamos para fazer, vamos para o psicólogo, não é isso, né? Exatamente, né? Orientação Então, mesmo, porque você deu aqui orientações gerais, né? sim, Você deu sim, orientações gerais. O fato da família ir ao seu encontro é para você identificar as necessidades daquela família, não é exatamente, isso? E você exatamente. atende por isso, né? Por isso que você atende as famílias, as crianças de forma individualizada.
Muitas vezes as famílias chegam já achando que, por exemplo, uso, exposição excessiva às telas, ou ansiedade, ou dificuldade na fala, que vai ter um pacote assim, e a gente faz isso e pronto, com 10 sessões, né? Com 5 sessões, as famílias chegam nessa expectativa muito grande, né? Quanto tempo a gente vai precisar? Vai precisar ter só contato com ele, só conversar com a gente? E aí, o quanto que eu friso, né? Que é importante entender a realidade daquela criança, daquela família, daquele contexto, entender as possibilidades, as limitações, entender o que é possível fazer de mudanças, e aí sim a gente vai conseguir avaliar, acompanhar, intervir, sugerir, né? Se preciso for lançar mãos de outros profissionais, né? A saúde não tem só o viés, né, comportamental, mas um Multiprofissional, né? multiprofissional, né? O quanto que o trabalho em equipe consegue avançar e ganhar, né? Então, acho que é no 1 a 1 mesmo a gente entender como é para aquela criança, para aquela família, e aí a gente conseguir caminhos, estratégias, né? Enfim, saídas diferentes, né? Ah, Camila, adorei a entrevista. Nos prolongamos, porque o assunto foi mais um bate-papo de mãe. Sim, Porque sim. realmente, principalmente agora durante a pandemia, é uma coisa que tem preocupado muitos profissionais, né? Eu tenho visto isso, eu tenho percebido, tenho me virado nos 30 para tentar reduzir, porque eu sei da necessidade da gente reduzir isso, eu sei dos malefícios que pode estar trazendo. Mas você deu informações assim valiosíssimas, valiosíssimas mesmo. Acho que todo pai, toda mãe tem que assistir essa entrevista para poder melhorar mesmo a qualidade dessa interação das crianças com as telas. Foi muito importante. Quero agradecer de coração imensamente por todas as suas palavras. Espero que ajude muitas famílias. E quem achar, gente, quem tiver necessidade de procurar, procurem a Camila. Ela é uma super profissional. Está estudando muito sobre isso, porque no mestrado a gente estuda muito, a gente esgota praticamente a literatura, né, Camila, sobre o assunto. Então, quem tiver dúvidas, né, quem quiser pelo menos uma avaliação para identificar, né, eu acho também isso super importante, porque às vezes a gente fica na dúvida e aí você vai orientar, você vai identificar, não, precisa de acompanhamento, não precisa, faz algumas mudanças e vai, né, dando esse feedback. Eu acho que essa interação da família com o profissional é extremamente importante para que você consiga identificar a necessidade para que essa criança seja tratada o mais rápido possível, porque dá para reverter, né? Mas Com isso tem que ser certeza. feito logo cedo. As intervenções de modo precoce, né, o mais cedo possível, são aquelas que mais vão beneficiar, né, aquela criança, aquela família, até porque na infância a gente tem um momento realmente de que as coisas não estão postas, né, é um processo de constituição mesmo, são etapas e que realmente com intervenção, com estímulo, né, com modificação de rotina e de realidade, a gente consegue realmente ter às vezes parece que é outra criança, parece que é outra família, que é outro adolescente, né? O quanto que realmente a gente consegue ver a beleza da transformação e da mudança, né? A gente vai falar um pouquinho sobre adolescentes, então já vou te convidar para você falar, porque a gente falou muito aqui das crianças, né, das lesões Sim. neuronais. Na adolescência, eu acredito que sejam outros problemas, porque a gente não tem como controlar como a gente controla as crianças. Então, o uso das telas para acessar conteúdos impróprios, Sim. né, violentos, conteúdos pornográficos, eu acredito que isso também é uma Uhum. preocupação das mães e pais de familiares de adolescentes. Então, já vou te convidar para a gente fazer essa entrevista em breve e você falar um pouco mais, ter outro bate-papo desse tão gostoso como foi esse. Quero te agradecer novamente, muito sucesso, sucesso no mestrado, sucesso no seu consultório e quem precisar, tenho certeza que vai procurar você. Eu agradeço por ter contribuído, né, trazido novas informações, esclarecido alguns pontos, e estou à disposição de todos, de todas. Muito, foi ótimo. E Obrigada. aceito o convite da conversa Ah, sobre os adolescentes. por favor, porque aqui eu quero abarcar as mães de adolescentes, avós, mães de crianças pequenas, é porque como esse assunto que está muito, né, no auge, na infância, na primeira infância, a gente fala primeiro, mas em breve Ah, vamos marcar nossa próxima, pode deixar. combinado. Beijo, tchau. Beijo, tchau, gente.